Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, responsável pelo Bra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. É sempre um prazer, pessoal, ter vocês aqui com a gente em mais uma live. Eu sei que vocês já sabem, muitos já nos seguem, mas fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, com o QR Code ou com o link. É mais uma forma de vocês acompanharem as novidades, próximas lives e como a Abra Software vem se posicionando no mercado junto com os nossos principais fabricantes. Tá bom, pessoal? Bom, lembrando também, esta live ela está sendo gravada e vai ficar à disposição ao final para que vocês compartilhem com os times, para quem não teve oportunidade de acompanhar. E também, pessoal, o chat já está aberto, fica à disposição para que vocês tirem as dúvidas, interajam com a gente. É super importante a participação de vocês, que o nosso time de especialistas também já está respondendo aqui as questões que, porventura, surgirem. Bom, hoje nós preparamos para vocês, pessoal, um calendário de temas, mais uma edição do SMB Academy. E nessa edição separamos em 3 sessões. Essa primeira sessão de hoje, vamos abordar cenários de segurança. Na sessão do dia 12 de março, a ideia é a gente trabalhar em cima de cenários com FinOps dentro do Azure. E na última sessão, que vai ser no dia 20 de março, nesse mesmo horário, às 15 horas, vamos abordar cenários com o Microsoft Fabric. Então, para isso, nós estamos contando com o apoio dos nossos especialistas. Já estou vendo eles aqui, o Arthur, o Nicolas e o Thierry, para poder trazer para vocês um pouco das novidades desse cenário de segurança. Pessoal, bem-vindo, boa tarde. É um Boa prazer ter tarde, vocês aqui com a Fabi. gente mais uma vez, pessoal. Passo Boa aqui ta- o palco virtual a vocês. Ótimo evento. Valeu pela introdução, Fabi. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí para mais uma sessão de segurança focado em Microsoft 365, certo? Hoje a gente vai falar aí de alguns dos assuntos aí que vêm muito sendo falados aí, da linha de segurança do que o Microsoft 365 oferece, como o Defender hoje pode nos ajudar nessa linha de pequenas e médias empresas. Então, hoje a gente tem soluções focadas a esse perfil de empresas, né, de organizações e de clientes. E aqui me apresentando também, tá? Hoje a gente vai abordar esse assunto e hoje, dentro das apresentações, eu estarei apresentando aqui. Eu sou o Nicolas, eu faço parte aqui do time de Modern Work da Abra Software. Fico focado no aspecto de segurança e conformidade voltados ao Microsoft 365, certo? E hoje estou aqui com os meus dois pares aqui, o Arthur, por favor, Arthur. Oi, pessoal, boa tarde, Nicolas, obrigado pela introdução. Eu faço parte aqui do time de Modern Work com Nicolas, tá, pessoal? Eu sou especialista em soluções Microsoft também, mas focado ali nas soluções do Microsoft 365. Vou acompanhar vocês aqui no perguntas e respostas, tá, durante a apresentação do Nicolas. Então, sobre o que ele falar, vocês tiverem qualquer dúvida, podem contar com a gente, tá, que a equipe está aqui a postos para responder vocês. Boa, Arthurzão. E aqui a gente também tem o meu par aqui que vai nos ajudar na apresentação, o Thierry. Por favor, Thierry. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Thierry. Assim como o Nicolas falou, eu sou o par dele aqui dentro da Bras, né? Voltado na parte ali de segurança e compliance, também dentro da área de Modern Work. Espero estar contribuindo aí para o conhecimento de vocês, tá bom? Valeu, Thierry. Valeu, Arthur. Então, seguindo aqui, pessoal, porque hoje tem um conteúdo bem expressivo aí, a gente vai ter uma sessão que vai ter bastante coisa a ser falada. O aspecto hoje é focado em segurança, né? Então, hoje aqui a ideia é a gente trazer uma visão de como a Microsoft posiciona soluções de segurança avançada para pequenas e médias empresas e no final ali a gente trazer uma visão de como o Security Copilot pode nos ajudar aí dentro desse modelo de segurança avançada, tá? Então a gente vê aí que hoje muitas das organizações, muito dos assuntos que vem sendo falado é num aspecto de inteligência artificial, só que muitas vezes a gente acaba esquecendo de falar dos requisitos, de como que a gente precisa estar preparado para receber esse tipo de tecnologia dentro do nosso ambiente. Então, hoje a ideia é a gente apresentar aqui um pouco dos desafios que os clientes vêm nos posicionando aí desse cenário digital
e geralmente, sempre quando a gente fala desses desafios, é muito voltado ao aspecto de segurança. Então, a gente vai trazer um pouco dessa ideia que é compartilhada entre clientes que trabalham nesse modelo de pequenas e médias empresas. A gente trazer uma visão das prioridades. Poxa, como que hoje a gente sabe que segurança também é um tema que é essencial para qualquer organização, mas a gente precisa ter um olhar especial quando a gente fala desse cenário de SMB, o cenário de pequenas e médias empresas, porque a gente sabe que é um contexto diferente, a gente sabe que às vezes a gente tem desafios diferentes, então a gente entender qual que é a prioridade desses nossos clientes e logo dando sequência aqui, entender como que a linha do Defender, focada nesse perfil de cliente, pode nos ajudar a ter esse nível de maturidade avançado, a gente estar preparado às novas tecnologias que vêm surgindo aí, especificamente falando do cenário Microsoft, certo? A gente vai trazer um pouco do insight aqui do que a licença do Microsoft 365 Business Premium já oferece dessas capacidades que a gente vai mencionar, especificamente falando do Defender, tá, pessoal? E que hoje já a gente, dentro dessa composição do Business Premium, a gente já tem dois recursos essenciais que trabalham na família do Defender e que é focado num aspecto de pequenas e médias empresas, num aspecto de SMB. Tanto pensando na metodologia de como essa solução é aplicada dentro dos ambientes e também em relação a um cenário de custo, a um cenário de características que são voltadas a esse perfil de cliente, a esse perfil de organização, certo? E ali, por final, a gente concluir a nossa agenda e entender como que o Security Copilot vai nos ajudar a aprimorar ainda mais as capacidades de segurança avançada que a gente já tem disponível dentro do nosso portfólio e hoje com foco aí no cenário SMB, certo? Então, primeiramente, a gente gostaria até de trazer uma visão de como a Microsoft vem muito bem posicionada aí diante de workloads, diante de pilares de segurança, tanto na linha de índices globais, então aqui especificamente falando do Gartner, a gente pode ver que muitos dos workloads que hoje que são atendidos pela linha do Microsoft 365, a Microsoft ela vem muito bem posicionada, e aqui a gente está falando desde um aspecto de um gerenciamento de acesso, a linha de CASB, que já pode ser entregue através de licenciamento do Microsoft 365, parte de arquivamento de informações, proteção de dispositivos, que é um dos pontos que a gente vai mencionar hoje. Então, a gente pode ver que a Microsoft ela vem muito bem posicionada no aspecto de proteção de dispositivos e a parte de gerenciamento desses dispositivos também. Então, hoje a gente pode ver que a Microsoft não é só uma solução focada na linha de produtividade e colaboração, como a gente tinha ali o conhecimento, né? O 365 surgiu dessa linha de produtividade e colaboração, mas que hoje é um ecossistema, é uma nuvem muito robusta também na linha de segurança, conformidade e gerenciamento do que tange ali uma proteção fim a fim dentro do contexto do usuário final e dentro desse contexto de produtividade e colaboração da organização, certo? Então, aqui também tem uma visão mais focada na linha de pequenas e médias empresas. Então, o IDC Marketscape aqui mostra que a Microsoft não existe uma outra solução tão bem posicionada hoje quanto a linha do Microsoft Defender for Business aqui, que é uma linha do Defender focada em pequenas e médias empresas. É a solução mais apropriada pensando num aspecto de estratégia. Então, poxa, em relação a custo, a modelo de gerenciamento, a modelo de licenciamento que hoje a gente tem disponível aí nas soluções do Microsoft 365, especificamente falando do Defender for Business, que é focado em dispositivos, né, dispositivos finais, mas também nas capacidades do que a ferramenta oferece. Então, o estudo mostra aqui que o Microsoft 365 vem muito bem posicionado no aspecto com foco em pequenas e médias empresas também, certo? Então, primeiro tópico aqui da nossa agenda é a questão dos desafios de segurança, certo, pessoal? Então, a gente vê muito que hoje o contexto das organizações e o contexto dos desafios de segurança que a gente tem dentro do nosso ambiente acabam sendo compartilhados entre as organizações. Então, quando a gente pensa nesse aspecto de desafios, pessoal, a gente está olhando ali, de fato, para um cenário, né, onde a gente tem a tecnologia, especificamente aqui falando de pequenas e médias empresas, né, como eu já mencionei, mas a gente entender qual que é o desafio que os nossos clientes acabam nos posicionando e que a gente consegue atender aqui com as soluções do Microsoft 365. Então, a gente já vive num modelo onde a gente tem
muitos dispositivos acessando os nossos ambientes. Então, poxa, eu tenho desde um smartwatch, um smartphone, dispositivos de televisão, dispositivos de IoT, servidores, os próprios notebooks, desktops, o número de dispositivos que hoje acessam os nossos recursos, as nossas informações, os nossos aplicativos vem cada vez aumentando. A gente tem diversos tipos de colaboradores, parceiros, clientes que às vezes precisam acessar um recurso de forma segmentada dentro do nosso ambiente, e se a gente não tem uma solução adequada para ter a visão em cima desses acessos, em cima desses dispositivos, mesmo que ele esteja trabalhando no modelo onde eu não tenha um foco na minha rede corporativa, mas, poxa, eu posso ter esse tipo de colaborador, esse tipo de dispositivo também acessando esse volume de informações de diversos locais. Então, como que hoje a gente consegue atender esse aspecto de um volume de dados que vem cada vez mais aumentando? Eu tenho diversos tipos de dispositivos que, às vezes, dependendo do modelo de gerenciamento que eu tenho dentro do meu ambiente, eu não consigo ter essa visibilidade. Aí, em paralelo, cada vez as ameaças vêm se tornando cada vez mais avançada, cada vez mais sofisticada. A gente sabe que conforme a questão da tecnologia aumenta, a sofisticação da tecnologia, a disponibilidade da tecnologia vem avançando, a questão do lado do agente mal intencionado, dos ataques, das ameaças também vem evoluindo. Então, fora a questão de gerenciamento, licenciamento, contrato, gestão, tudo isso acaba se tornando um desafio dentro desse modelo de colaboração, desse modelo digitalizado que a gente vive hoje, certo? E hoje, pessoal, esses dados aqui a gente não está falando só de um aspecto de uma linha enterprise, mas a gente tem um olhar, poxa, eu tenho uma pequena e uma média empresa, eu faço a gestão do meu ambiente aqui e isso aí, o que o Nicolas está falando, que a Brasoftware está posicionando, talvez se encaixe só mesmo no modelo enterprise, numa grande corporação ali com 10 mil colaboradores, mas não, pessoal. Estudos aqui também realizados pela Microsoft mostram que nos últimos anos os números de ataques voltados à linha de pequenas e médias empresas aumentaram muito. Por quê? Porque muitas vezes essas organizações talvez uma questão de custo, uma questão de ter uma solução adequada ao perfil de uma pequena e uma média empresa, que entrega uma solução sofisticada, uma solução robusta, mas com um custo mais acessível, não é algo tão comum entre os fabricantes. Então, e muitas vezes a questão de um investimento na linha de segurança acaba sendo o último caso. O pessoal não, ali pensando num aspecto de custo, as organizações ali não vê a questão da segurança como de fato um investimento onde você está se precavendo diante de um desastre, diante de um dano à integridade da organização, que no final a gente está falando de custo, né, de dinheiro, mas ele não entende que esse investimento está vindo como de fato um investimento, e sim como um custo, e sim como um dinheiro ali, um investimento que não vai ter um retorno de fato. Pessoal, a gente precisa estar preparado porque, às vezes, um ataque por falta de um recurso mínimo dentro do nosso ambiente, voltado a um dispositivo, voltado à linha de colaboração, voltado aos aspectos do usuário final, ali na credencial do usuário, isso pode gerar danos irreparáveis. E, pessoal, mais uma vez, quando a gente fala de danos, a gente está falando de dinheiro que acaba sendo perdido, que acaba sendo custeado ali por essa organização diante de um ataque, diante de uma violação de uma informação ou algo nesse aspecto. Então, a gente pode ver que as pequenas e médias empresas hoje também são alvos desses ataques, justamente pelo agente mal intencionado entender que nesse grupo de clientes, nesse grupo de organizações, às vezes o investimento em segurança não é o principal objetivo, não está dentro do roadmap da organização, então esse tipo de organização acaba se tornando um alvo fácil para esse agente mal intencionado. Então é importante que mesmo nesse contexto de SMB, a gente tem um olhar com soluções robustas, soluções sofisticadas para que protejam o nosso ambiente e nos dê mais munição para que a gente consiga, de fato, proteger esse perímetro, seja de uma identidade, seja de um dispositivo, produtividade de colaboração, a própria informação, é importante a gente ter um olhar para essa camada também, porque a gente garante que a integridade da nossa organização e entende que talvez esse investimento seja menos caro para a organização, tem um custo menor em relação a um possível ataque que essa organização possa receber. Então é importante que, dentro desse contexto hoje, dentro do mundo digital que a gente vive hoje, as pequenas e médias empresas também são alvo desses agentes mal intencionados.
E aí, como que a Microsoft se posiciona diante desse cenário de SMB, tá, pessoal? Então, hoje, a gente tem uma linha de soluções de segurança que trabalha na mesma engrenagem, com o mesmo mecanismo de uma solução de uma linha enterprise, porém que, se sua organização atender a características de um SMB, de uma pequena ou média empresa, de um porte ali até médio, uma média organização, que a gente consiga ter soluções sofisticadas que são usadas no modelo enterprise, porém com um custo mais acessível, trabalhando numa linha aí da linha business. Então, quando a gente fala de um licenciamento focado em SMB, a gente está falando ali do licenciamento do Business Standard, do Business Basic, e a gente também tem uma linha que vem mais completa e já vem com alguns mecanismos do Defender, que é a Business Premium, certo? E aí, trazendo um pouco de detalhe em relação a separação desse licenciamento, a composição desse licenciamento, tá? Então, a ideia aqui do Microsoft Business Premium é que a gente consiga ter uma linha tanto de produtividade, então todo o aspecto de produtividade com o Office 365, com os aplicativos do Office instalados nos dispositivos, com a capacidade de e-mail, capacidade do OneDrive, todos os aspectos voltados à linha de produtividade já faça parte da composição desse licenciamento, que com ele a gente também tenha os mesmos mecanismos e soluções que fazem parte de um contexto enterprise, tá, pessoal? Então, a parte de gerenciamento de identidade com a plataforma do Entra ID, um olhar para a camada de gerenciamento de dispositivos e tudo isso trabalhando no modelo em nuvem, tá, pessoal? Sem a dependência de um domínio, sem a dependência de um domínio não, de um domain services, né, um AD local, ou sem a dependência de uma rede local, para que você consiga fazer a gestão dos seus dispositivos, que você consiga fazer a gestão da sua identidade, você trazer os seus aplicativos para se autenticar através de um modelo moderno, onde você consegue entregar um MFA, você consegue fazer uma análise de contexto pensando em fundamentos de Zero Trust, para que você consiga otimizar ainda mais o perímetro de segurança que você tem dentro do ambiente de vocês, tá? Então, aqui a camada de proteção de informações. Então, poxa, eu tenho um olhar de proteção avançado e gerenciamento na linha de identidade, na linha de dispositivos, pensando no aspecto de um MDM, e aqui a gente também tem recursos voltados à proteção, à criptografia da informação, a você conseguir classificar a informação e até mesmo definir se essa informação pode ou não sair do seu ambiente. E que, se caso saia, somente pessoas autorizadas possam ter acesso. Então, aqui dentro da linha do Business Premium, a gente já tem uma camada de gerenciamento e um olhar para a conformidade no cenário mais completo, certo? E são recursos que também são utilizados no modelo de licenciamento Enterprise, tá, pessoal? Então, a gente está falando de soluções sofisticadas, aqui são soluções que fazem parte desse ecossistema do Microsoft 365, não é que é um recurso com subcategorizado ou com menos recursos que por isso é disponibilizado para a linha business. Não, a gente está falando do mesmo modelo e mesma sofisticação que a gente tem num cenário enterprise. E com isso aqui, né, nessa linha de licenciamento também, a gente tem dois recursos aqui que já está trabalhando na família do Defender, né? Então, hoje o Defender ele é composto pelo Defender for Cloud, pensando no aspecto de infraestrutura, e o Defender for 365, ou Defender for Microsoft 365, que vai entrar nos aspectos de identidade, dispositivos, colaboração e aplicativos em nuvem, certo? E dentro dessa linha do Business Premium aqui, a gente já tem um olhar pro Defender for Office, então uma camada de anti-phishing avançada, uma camada onde a ferramenta usa fundamentos de machine learning, usa engrenagens de inteligência artificial para garantir que seu ambiente de produtividade esteja protegido, ainda mais protegido. E a gente também tem o Defender for Business aqui, que é o EDR focado na linha de SMB, tá, pessoal? Então, como eu falei, apesar de não estar com o nome de Defender for Endpoint aqui, o recurso ele trabalha no mesmo mecanismo, é a mesma engrenagem, é o mesmo portal de gerenciamento, porém com condições especiais para clientes e organizações que se encaixam nesse modelo de SMB, tá? E a gente vai passar um pouco desses detalhes de quais organizações se encaixam nesse modelo, quais são as características dessa organização e que possam ter um licenciamento como Business Premium ou possam associar ao seu perfil já definido hoje na linha de colaboração, mesmo que não seja um Business Premium, mas que consiga adotar também algo de forma separada ali, um complemento ao licenciamento do Defender for Office ou até mesmo do Defender for Business, tá? Então,
focando aqui hoje, a gente vai focar um pouco nesses dois aspectos aqui, para trazer essa visibilidade do que já faz parte desse ecossistema da linha business, tá, pessoal? E inicialmente falando aqui do Defender for Office, tá? A gente tem uma ideia que às vezes o Defender é só aquela solução que às vezes está no sistema operacional Windows, ou que o Defender é uma solução única. Mas não, pessoal. Dentro do ecossistema Microsoft, a gente tem Defenders específicos para cada pilar dentro do que faz parte da composição desse ecossistema Microsoft. Então a gente tem um Defender focado especificamente na linha de identidade. A gente, como eu falei, tem o Defender for Business ou o Defender for Endpoint, que é centralizado e direcionado à linha de dispositivos móveis. A gente tem o Defender for Office 365, que é o que a gente vai mencionar agora, que ele tem um olhar para as capacidades de produtividade e colaboração. Então, principalmente a capacidade de e-mail, de como seus colaboradores recebem conteúdos maliciosos dentro do portal e o serviço de e-mail, mas também dentro dos portais do OneDrive, do SharePoint, do próprio Teams. Hoje a Microsoft tem um Defender específico para essa linha de produtividade e colaboração. E por final também tem uma linha do Defender for Cloud Apps que é focada em aplicativos em nuvem, tá? Mas dentro do Defender, como eu falei, dentro do licenciamento Business Premium, a gente já tem o plano 1 aqui do Defender for Office que nos permite agregar ao nosso ambiente ou de uma forma conectada, né? São soluções que são nativamente desenvolvidas para ter essa conectividade, então eu não dependo ali de um agente instalado no dispositivo desse colaborador para que ele consiga usar a linha do Defender for Office 365, por exemplo. E é um mecanismo que já faz parte, já está integrado à linha de produtividade e colaboração, tanto do Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business, o próprio Teams, tá, pessoal? E aqui, além de entregar as capacidades de anti-spam, anti-malware que a gente já tem ali no modelo padrão em qualquer serviço de e-mail disponibilizado pela Microsoft, ele vem com a capacidade adicional focada nos aspectos de phishing, então técnicas de phishing. Então, a gente tem políticas de anti-phishing direcionado a esse contexto avançado de recurso. Então, a ferramenta, além de te trazer uma possibilidade de você ter um mecanismo aqui do machine learning, da própria inteligência artificial, dessa filtragem de conteúdo antes que essa informação chegue até o seu usuário final, ele vai estar olhando para técnicas de representação. Então, alguém se passando por alguma pessoa do alto escalão da sua organização. Poxa, às vezes a gente sabe que a engenharia social é uma das técnicas mais utilizadas por esses agentes mal intencionados. Então, técnicas de representação a ferramenta consegue identificar, técnicas de falsificação, onde alguém tenta se passar por alguém ali da sua organização, um domínio parecido, um nome parecido. Às vezes a pessoa pega um contexto de um diretor, de um gerente, porque sabe que você vai ter aquele senso de urgência, ele coloca ali apenas um ponto ou uma letra adicional para ficar parecido com o endereço de e-mail ou domínio de um gestor seu, de um diretor seu, para que você seja talvez direcionado a clicar a um link ou a passar alguma informação confidencial sem entender que de fato é um agente mal intencionado. Então essa capacidade aqui de anti-phishing avançado, ela consegue filtrar esse tipo de comportamento que pode chegar até o seu usuário final. Certo? E também dentro do aspecto do que o Defender for Office oferece, ele tem as capacidades de analisar todo link ou todo o anexo que é recebido ou clicado através dos portais de colaboração. Então, imagina que dentro do seu contexto ali de colaboração, você já tem a sua filtragem, que faz uma análise em cima de contexto de um spam, ou de um malware, do próprio phishing aqui que o Defender for Office já passa a disponibilizar dentro de um ambiente, você ter um recurso que todo e qualquer link que for compartilhado ou clicado através dos portais de colaboração, que seja feita uma verificação de forma automatizada antes que o acesso a esse conteúdo seja realizado de forma completa. Então, a Microsoft ela consegue decifrar links ou URLs que tenham uma baixa reputação de forma global. A Microsoft faz esse estudo e está sempre atualizando a ferramenta para esse entendimento. Poxa, links que talvez estejam associados a um contexto de um download massivo, de anúncios que pode te direcionar para algum contexto de um malware e que às vezes é compartilhado ali através de um portal de um e-mail ou é clicado através do Teams. Então, no momento que esse colaborador que tem esse licenciamento, que tem esse recurso aplicado a ele, ele clicar em qualquer link a partir desses portais de colaboração, que a ferramenta consiga fazer uma verificação, ela faz uma reescrita em cima dessa URL para garantir que somente um conteúdo seguro seja acessado
pelos seus colaboradores. E que se tiver qualquer conteúdo ali que seja malicioso, que possa direcionar para um contexto de uma ação mal intencionada, que você consiga bloquear esse tipo de ação, que a ferramenta faça esse bloqueio de forma autônoma e que talvez seja gerado um alerta ali para você entender qual foi o contexto da tentativa desse acesso, do porquê foi bloqueado. Então é uma maneira de você ter a estrutura de inteligência artificial ali trabalhando ao seu favor e analisando qualquer conteúdo que for clicado a partir desses links dentro desses portais de colaboração. E a gente também tem um olhar para a camada de anexos. Então, poxa, seu colaborador ele recebeu um anexo através do e-mail, ele recebeu ali um anexo que aparentemente parece ser um anexo seguro, mas talvez por trás ali existe algum executável que é acionado quando seu colaborador ele tenta clicar nesse anexo, acessar esse anexo, ou um processo por trás desse anexo. A ferramenta, o que ela faz? Nesse mesmo processo de filtragem e antes desse conteúdo chegar até o seu usuário final, ela transfere esse conteúdo para um ambiente virtualizado da Microsoft. E aqui, pessoal, a gente está falando de um ambiente totalmente em nuvem. Você não tem a dependência de ter um servidor dentro do seu ambiente olhando para isso. É entregue no modelo SaaS, é um serviço que no momento que você tem esse licenciamento, você tem esse recurso disponibilizado, tá? Mas basicamente a Microsoft, ela joga esse arquivo, esse anexo dentro de um ambiente controlado, dentro da própria nuvem Microsoft, e ela explora esse conteúdo, ela faz a detonação desse conteúdo para entender se existe algum processo, algum executável, algum acionamento para uma ação mal intencionada por trás desse anexo principal que foi enviado até o seu colaborador. E aí, dentro de um contexto onde a ferramenta não consiga identificar nenhum tipo de ameaça, o anexo ele é recebido pelo seu colaborador de forma integral, ou caso esse anexo foi identificado algum comportamento de malware ou algo nesse sentido, que a ferramenta já consiga direcionar para um processo de quarentena, gerando um alerta ali para o administrador do ambiente, mas garantindo que esse conteúdo não chegue até o usuário final, certo? Então, aqui é a gente ter uma estrutura de proteção a mais no aspecto de produtividade e colaboração, olhando para links e anexos e que isso possa ser qualquer tipo de conteúdo, você não precisa ter uma ação de fato humana para fazer esse tipo de análise. A ferramenta ela já vai fazendo todo esse processo de análise, ela entende um padrão comportamental dentro do seu ambiente e vai te trazendo insights ou alertas em cima do que for tentado acessar pelos seus colaboradores, certo? Então, o Defender for Office aqui ele vai olhar para essa linha de produtividade e colaboração. É uma ferramenta que vem sendo muito aderente no aspecto de um olhar de grandes organizações, tá, pessoal? Então, a linha Enterprise trabalha nesse mesmo modelo de licenciamento e é algo que vem funcionando muito bem em grandes organizações e que hoje a gente pode ter dentro de um cenário de SMB também, certo? Aí, complementando a estrutura do que o Defender for Office 365 oferece, a gente também tem um olhar, como eu falei, dentro daquele licenciamento do Business Premium ou de forma segmentada, a gente também consegue ter a contratação desses recursos, mas a gente também tem um braço do Defender, e esse Defender aqui, de fato, ele é específico para a camada, para o perfil de organização SMB, que é o Defender for Business, tá, pessoal? Então, o Defender for Business, ele é o EDR aqui focado em pequenas e médias empresas. Ele é um recurso que ele vai te trazer as capacidades de gestão de vulnerabilidade e ameaças. Então, a ferramenta olhando ali para o seu ambiente a todo momento a fim de encontrar possíveis vulnerabilidades. Ele tem a camada de redução de superfície de ataque. Então, você fazer a hardenização dos seus dispositivos, você eliminar qualquer superfície de ataque que você tem em cima de aplicativos, do sistema operacional, do sistema de arquivos do sistema operacional, tudo isso você consegue trabalhar em cima dessas políticas, que são políticas já pré-definidas e que você pode personalizar de acordo com a necessidade do seu ambiente. A gente tem a proteção de próxima geração, que é um contexto de Zero Day, ele já trabalha numa linha de análise comportamental e a gente vai entender como que a ferramenta funciona. Capacidades de EDR, então aqui a gente já não está falando de um antivírus tradicional, tá, pessoal? A gente está falando de um Endpoint Protection que vai trabalhar num contexto de análise de comportamento em cima de todos os seus dispositivos para tomar uma ação de resposta automatizada e garantir que os seus dispositivos estejam protegidos. E essa estrutura aqui do Defender for Business, a gente também tem aqui o
a investigação e remediação automatizada, mas toda essa composição desse licenciamento, pessoal, e ou melhor, dessa solução, é basicamente a mesma solução que a gente tem na linha Enterprise. Então, é o que a gente tem aqui de mais sofisticado, pensando no aspecto de proteção a nível de endpoint que a Microsoft hoje oferece. Então, aqui o detalhe que a gente tem é que, pelo fato dele ser um Defender for Business, ele vai ter uma limitação de usuários que podem usar desse recurso para se encaixar no modelo de um SMB, de uma pequena e de uma média empresa, tá? Então, é interessante que a gente tenha uma proteção a nível enterprise sendo aplicada e direcionada a um contexto de SMB. É uma solução que acaba sendo fácil de ser utilizada, por quê? Porque a gente já tem muitos templates já pré-configurados, as políticas já são pré-definidas e permite que você faça uma personalização de acordo com a sua necessidade. Ele trabalha no mesmo modelo de gerenciamento dentro do portal ali do 365, então é o mesmo modelo de gerenciamento, as páginas de configuração vai trabalhar naquele mesmo padrão que vocês já conhecem, pensando no aspecto do portal de administração do 365, e aqui a gente tem um custo-benefício, por quê? Porque a gente está falando de uma solução, pessoal, mais uma vez, é a mesma solução que a gente trabalha a nível de uma linha Enterprise, porém, com essa limitação e com um custo mais acessível pelo fato de ter essa característica focada em pequenas e médias empresas. E aqui o legal do modelo de licenciamento desse recurso é que é um licenciamento feito por usuário. Então vamos supor que você tem um usuário aí que, poxa, ele tem a licença do Defender for Business aplicada a ele, ou a licença do Business Premium, que tem esse recurso aqui em sua composição, e ele tenha mais de um dispositivo que ele tem ali de uso comum para ele. Então, poxa, ele tem o smartphone, ele tem o notebook, talvez ele use um dispositivo compartilhado, mas ele consegue, dentro desse único licenciamento feito por usuário, ele consegue proteger até 5 dispositivos de uso comum dele. Então, a gente não está falando de um licenciamento para cada dispositivo. A gente está falando que, poxa, Nicolas, se eu tenho o licenciamento do Defender for Business, eu consigo proteger e ter o direito de proteção em cima do meu notebook, em cima do meu smartphone, se eu tenho um outro dispositivo que possa ser gerenciado pela organização e receber as configurações aqui do que o Defender for Business oferece, que eu consiga aplicar dentro desse mesmo licenciamento, desde que eu esteja licenciado e que esses dispositivos sejam de uso comum meu, certo? Então, é interessante até, pessoal, posteriormente a gente pode fazer uma análise individual dentro de cada ambiente, mas a gente conectar ali com o gerente de contas, poxa, hoje eu talvez tenha uma outra solução em um outro fabricante, eu quero entender como que o Defender for Business se encaixaria dentro do meu perfil de licenciamento, se o custo faz sentido para mim ou não, ou poxa, eu tenho outras necessidades que talvez o Defender for Business, ou melhor, a linha do Business Premium, que é aquela suite completa, possa me atender. A gente conseguir conectar e fazer esse trabalho de fato conseguir otimizar o que esse licenciamento oferece, talvez eliminar outros fabricantes e trazer para dentro de um contexto único, de um contrato único, de um modelo de gerenciamento único também. Então, é o mesmo portal de gerenciamento aqui da linha do Defender, do portal de administração do 365. Então, é uma maneira da gente fazer mais com menos e facilitar o nosso dia a dia dentro desse contexto de segurança focado em SMB, certo? E agora a gente vai trazer um pouco dos detalhes do que o Defender for Business oferece, tá? Então a gente tem aqui a composição, né? A gente trouxe de uma maneira inicial do que é composta essa solução, mas a gente entrar dentro de cada caixinha aqui e entender como que a ferramenta funciona de fato. Então, quando a gente olha aqui para a capacidade de gerenciamento de ameaças e vulnerabilidades, tá, pessoal? O que seria isso? Então, aqui a gente está olhando ainda é o primeiro recurso aqui que a gente vai abordar, porque ele permite que a gente faça a identificação, ou melhor, a ferramenta, a partir do momento que ela tem a proteção em tempo real, rodando em todos os dispositivos, pensando no aspecto do EDR, que a gente vai falar posteriormente, ela consegue também fazer uma abordagem e identificar possíveis vulnerabilidades que você tenha dentro do seu ambiente. Então, poxa, a ferramenta identificou que eu tenho uma vulnerabilidade na configuração do meu sistema operacional, eu tenho uma porta aqui que atualmente foi descoberta uma nova vulnerabilidade e que está aberta dentro do meu firewall do próprio sistema operacional. Ou, poxa, eu tenho uma pasta aqui que é uma pasta que tem o sistema de privilégios da própria
das pastas da própria estrutura do sistema operacional e que talvez tenha uma permissão aqui para qualquer pessoa conseguir acessar e ter um acesso de modificação em cima dessa pasta. A ferramenta ela consegue mapear nessas configurações esses pontos de vulnerabilidades que vocês tenham dentro do ambiente, né, de todos os dispositivos protegidos, a fim de te trazer, te posicionar essas vulnerabilidades e já te trazer recomendações e ações que você possa tomar em cima dessas vulnerabilidades. Então aqui a gente ainda não está falando de um modelo onde a gente tem um incidente ativo dentro do nosso ambiente, mas aqui é uma forma da gente entender o nível de exposição que os dispositivos têm dentro do parque, né, que fazem parte desse gerenciamento, no aspecto de aplicativos, sistema operacional, a própria rede que é consumida por esse dispositivo, sistema de autoridade ali do sistema operacional, os controles de segurança que a gente precisa ter. Então, poxa, talvez eu tenha um acesso aqui que deveria ser aplicado somente a um administrador e está aberto para qualquer pessoa dentro desse dispositivo. Ele te traz esses insights de vulnerabilidades encontradas, de acordo com o grupo de dispositivo em que a vulnerabilidade foi identificada, e ele já te trazer a recomendação de como você executar essa correção dessa vulnerabilidade, certo? E conforme você vai fazendo essas correções, a ferramenta irá aumentando a sua pontuação ali em cima dessa avaliação, né? Desse assessment constante que você tem dentro do ambiente, e que o nível de exposição também diminua conforme você vai executando essas ações que a própria ferramenta te recomenda. E aí, como eu falei, ele usa do próprio sistema de proteção em tempo real a fim de encontrar desde de uma vulnerabilidade mais profunda ali em cima desse dispositivo, até mesmo a vulnerabilidades encontradas numa extensão de um navegador ou algo nesse sentido. A ferramenta ela vai olhar para o sistema de hardware do seu dispositivo, ela vai se basear nas políticas de conformidade do Intune, na estrutura de privilégio de pastas do sistema operacional, protocolos utilizados pelas soluções, pelos aplicativos que estão instalados nesses dispositivos. Cara, tudo isso hoje pode ser usado para que a gente consiga otimizar um gerenciamento e tomar ações de forma proativa a fim de garantir e mitigar esses pontos de vulnerabilidades, esses pontos de exposição que um dispositivo possa ter dentro do ambiente. Então aqui é uma capacidade legal aí que a gente já consegue entregar através do Defender for Business, certo? E seguindo aqui, a gente também tem a camada de redução de superfície de ataque. Aqui a gente já está olhando para um aspecto onde a gente trabalha num modelo mais tradicional, mas aqui é uma forma da gente dificultar ainda mais a vida desse agente mal intencionado. Então é uma forma da gente ainda não estar trabalhando numa linha de análise comportamental, mas a gente está falando de locais, uma redução, ou melhor, superfície de ataque acaba sendo os locais que esse agente mal intencionado tem ali de acesso a um dispositivo. Então, como que a gente consegue mitigar essa superfície de ataque? Como que a gente consegue, pelo menos, diminuir ou dificultar a vida desse agente mal intencionado, caso ele chegue até um dispositivo? Então, a ferramenta ela tem ali a criação de regras já pré-definidas dentro do portal de gerenciamento e na parte das regras de redução de superfície de ataque, aonde a gente consegue reduzir esses pontos de ataques que a gente pode ter dentro do ambiente, tá? Então, a ferramenta ela vai olhar também aqui, a partir dessas regras, né, de redução de superfície de ataque, ela consegue olhar para os aplicativos de produtividade que possam iniciar um processo filho, uma macro que possa estar direcionada a uma ação mal intencionada, executáveis que estão tendo algum tipo de comportamento suspeito em cima do que foi aplicado dentro das políticas ali de redução de superfície de ataque. Então ela vai olhar para executáveis que são recebidos talvez através do e-mail, mas se a gente tem o Defender for Office conectado a essa estrutura, a gente já consegue mitigar isso lá na ponta. Impedir que scripts desconhecidos sejam inicializados de forma suspeita, sistema operacional, um olhar para a camada de sistema operacional, eu ter um olhar para esses executáveis que talvez estejam tendo um comportamento conhecido, né, de uma ameaça, mas que eu também consiga criar uma lista de exclusão em cima de executáveis que são conhecidos pela organização para não gerar nenhum impacto ali para os usuários de linha de frente. Eu conseguir ter um controle em cima de aplicativos, eu conseguir olhar para as portas de conexão, seja uma porta USB ou uma linha de compartilhamento através do Bluetooth,
poxa, ações sendo executadas de forma remota, tudo isso a gente consegue aplicar políticas de redução de superfície de ataque para garantir que, nesse contexto de uma ameaça conhecida, a ferramenta ela já bloqueia a ação desse agente mal intencionado direto na origem. Então, é uma forma da gente fazer uma hardenização do nosso ambiente e garantir que um agente mal intencionado não consiga executar qualquer tipo de ação em cima de um dispositivo protegido, certo? E aqui, como eu falei, são regras, são políticas totalmente personalizadas, a gente tem um modelo já pré-definido que a própria ferramenta oferece, mas que você pode aplicar ou não de acordo com a necessidade de cada ambiente, certo? E aqui também, dentro desse modelo de redução de superfície de ataque, a gente tem um recurso que pode nos ajudar e estender o que a gente tem dentro de um modelo mais tradicional, tá? Mas a gente conseguir configurar uma filtragem de conteúdo em cima de categorias. Então, poxa, você conseguir definir o que o colaborador consegue ou não acessar a partir daquele dispositivo protegido, baseado em categorias. Então, se você pode pegar conteúdos que se encaixam em nudez, violência, um conteúdo adulto, serviços de streaming, serviços que possam consumir uma banda da sua internet. Então, sites de download, peer-to-peer, anúncios maliciosos, tudo isso você tem como categoria dentro do portal de gerenciamento e das regras de redução de superfície de ataque, para que você possa controlar o que seu colaborador pode ou não acessar a partir desses dispositivos. E é uma forma da gente estender ainda mais as possibilidades desse gerenciamento e desse controle. Por quê? Porque é importante a gente garantir que esse colaborador não acesse um conteúdo que possa gerar algum impacto, que possa trazer algum ponto de vulnerabilidade para a organização e para esse dispositivo, mas a gente conseguir fazer esse controle aonde quer que esse dispositivo esteja. Então, como eu falei lá no começo da conversa, são soluções que trabalham no modelo em nuvem, você não precisa ter uma rede corporativa ou que esse dispositivo esteja no seu domínio para que você consiga aplicar toda essa configuração que a gente está falando aqui. É um gerenciamento que você tem um agente instalado naquele dispositivo, quando a gente fala do Defender for Business, e que a partir da internet a gente consegue aplicar essas configurações, consegue ter visibilidade em cima de alertas, incidentes, eu consigo ter minha estrutura de EDR trabalhando em cima desse dispositivo, mesmo que ele não esteja dentro da minha rede. Então, é uma forma da gente fazer esse gerenciamento já trabalhando em um modelo moderno. Aqui a gente tem um outro recurso também que é muito interessante, que ele já passa a trabalhar no contexto de uma análise comportamental, que é o Next Generation Protection, ou a proteção de próxima geração, tá, pessoal? Então, aqui, basicamente, ele trabalha num modelo onde a gente entende que vão surgindo cada vez mais ações ou técnicas que talvez ainda não estejam conhecidas pela estrutura do Defender ou de uma maneira global. A gente sabe que tem diversos tipos de ameaças emergentes aí que vêm surgindo num contexto global. Então, é importante que a ferramenta consiga ter um olhar de análise comportamental em cima de talvez uma ação ou uma técnica desconhecida, mas que possa ser uma ação de um agente mal intencionado, de um aplicativo mal intencionado, de uma técnica talvez desconhecida, mas que talvez esteja tentando criar um processo em cima de um dispositivo ou alterar alguma coisa relacionada ao privilégio de uma pasta, a criação de um executável. Então, mesmo que seja um comportamento que ainda não seja mapeado, seja uma ameaça emergente, uma ameaça que esteja surgindo agora, que a ferramenta consiga mapear esse tipo de comportamento a fim de mitigar essa nova ameaça. E aqui é legal que a ferramenta ela vai fazer um monitoramento em cima de arquivos, chaves de registro, processos, a rede que é consumida por esse dispositivo e detectar padrões ali num aspecto mais simples. Aqui a gente ainda não está falando de um EDR, tá, pessoal? É um contexto aqui que a ferramenta de fato está buscando novas ameaças que talvez ainda sejam desconhecidas, a fim de tomar uma ação de remediação a partir da estrutura de EDR e que também seja adicionado à base de informações do que a Microsoft tem e que é aplicado a todas as organizações que utilizam essa linha do Defender. Então, poxa, se eu tenho uma outra organização, de forma transparente, lógico, mas se eu tenho uma outra organização que recebeu um tipo de ataque desconhecido, esse ataque ele foi mapeado e remediado pela estrutura do Defender, a proteção de próxima geração ela consegue mapear o comportamento dessa nova ameaça e que isso seja aplicado a todas as organizações que também utilizam
do Defender for Endpoint ou o próprio Defender for Business. Então, é um modelo de Zero Day aqui o proteção de próxima geração olha até para um aspecto de 0 hora, mas que a gente consegue estar sempre atento a novos tipos de ameaças, às novas técnicas que o agente mal intencionado usa para chegar até o nosso ambiente. Então, essa proteção de próxima geração, ela vem com essa característica e faz parte da composição da ferramenta também. Aqui falando de um outro recurso aí que também está dentro da linha do Defender for Business, que é a estrutura de EDR, tá, pessoal? Então, o EDR aqui, ele também vem com toda aquela capacidade de um recurso, né, que ele realiza detecções de incidentes, de comportamentos em tempo real dentro do nosso ambiente e que ele consiga tomar ações de resposta em cima desses ataques para que eles sejam mitigados ali e que a gente não consiga, que o agente mal intencionado ele não chegue até outros recursos como a sua rede ou outros dispositivos. Então, o EDR aqui ele vai de fato trabalhar numa análise em cima de comportamento, então olhando para despejo de credenciais, anomalia nos processos dos dispositivos, se tem alguma ação de bypass em cima de controle de credenciais do sistema operacional, se tem uma tentativa de adulteração nas funções do que o EDR oferece ali dentro do próprio dispositivo, que isso esteja blindado também, comportamento de mineração de criptomoedas, modificações no registro do sistema operacional. Aqui, de fato, a gente está falando de uma solução que ela vai fazer toda uma análise comportamental em cima do seu ambiente, a fim de analisar anomalias, né, identificar anomalias, e que se caso de fato for entendido que existe uma anomalia que possa se tornar um incidente, que a ferramenta consiga, dentro de um contexto crítico, isolar esse dispositivo de forma automatizada, para que essa ameaça não seja propagada para outros pilares da sua infraestrutura e que ela consiga identificar qualquer outro dispositivo que esteja passando por esse mesmo comportamento para que ele também receba o mesmo processo de remediação. Então, além da ferramenta fazer toda essa análise e de correlacionar esses alertas, entender se existe um incidente ativo, tomar uma ação de resposta e a partir do momento que essa resposta for atendida, o dispositivo também já ser reestabelecido dentro do ambiente, que se eu tiver qualquer outro dispositivo que tenha esse mesmo tipo de comportamento, que o processo de remediação seja aplicado a todos esses dispositivos. E que no final ali, mesmo que eu não tenha nenhum tipo de interação do administrador do ambiente, que eu tenha todo um escopo do que aconteceu, todo um entendimento daquele incidente, seja de onde que partiu esse incidente, qual foi o dispositivo que iniciou esse processo de remediação, o que a ferramenta fez durante esse processo de remediação, se ela excluiu um arquivo, se ela eliminou um processo, você consegue ter toda a visão de todo o histórico do que aquela ameaça tentou executar dentro do seu dispositivo, qual era a técnica que estava sendo utilizada e qual foram as ações que a própria ferramenta do Defender for Business executou para mitigar essa ameaça. Aqui a ferramenta ela é totalmente baseada no Mitre Attack, então a gente está falando de um modelo onde a gente tenha um modelo de resposta num padrão global, né, pensando no aspecto de uma segurança avançada, e que não só a ferramenta tem autonomia de executar uma ação de remediação, mas que eu consiga ter visibilidade do que a ferramenta fez, a evidência do que foi aplicado em cima dessa remediação, certo? Então aqui é um escopo bem interessante e que se conecta muito fortemente com o último tópico aqui, o último recurso que também faz parte dessa composição do Defender for Business, que é o processo de investigação e remediação automatizada. Então, basicamente, aqui a ferramenta ela utiliza dos mesmos mecanismos do EDR, ali pensando no aspecto de uma análise comportamental, mas que a ferramenta tem uma ação não só no incidente, mas que ela consiga realizar um processo de investigação constante dentro do ambiente. Então, baseado em todos os alertas, todos os incidentes que já foram remediados pela própria estrutura do Defender for Business, todos os alertas que são gerados por essas engrenagens que compõem essa estrutura do Defender for Business, a ferramenta ela consegue ter um processo de investigação de fato, de iniciar um processo de investigação de forma automatizada
para que ela consiga fazer uma análise que talvez um administrador do ambiente precisaria parar e ter que fazer dentro do ambiente. Então, a ferramenta ela vai imitar os passos que um administrador do ambiente teria para analisar um grupo de alertas ou um contexto de um incidente, para que eu consiga ter só essa informação totalmente refinada e que a ferramenta faça isso constantemente, e se caso for necessário de fato tomar uma ação de remediação, mesmo dentro desse contexto de um incidente não ativo, que a ferramenta possa me posicionar isso dentro de uma central de ações para que eu consiga determinar o que a ferramenta pode fazer ou não, o que ela investigou, se realmente faz sentido ou não, certo? Ou eu também posso dar autonomia para que, toda vez que a ferramenta executar um processo de investigação, que ela já possa tomar uma ação de remediação de forma automatizada. Aqui, basicamente, a ferramenta ela vai estar sempre olhando para todos os alertas e incidentes que são gerados dentro do ambiente, a fim de refinar toda essa informação, certo? Então, ela vai criando, tem uma espécie de uma fila de investigação, onde ela vai posicionando todas as investigações iniciadas pela ferramenta e que ela mostra ali se teve algum processo de remediação de fato, se tem alguma ação pendente, mas aqui de fato é a ferramenta trazer de uma forma ainda mais mastigada as informações de uma possível ameaça, de uma possível vulnerabilidade que talvez levaria muito tempo para um administrador executar. Então, principalmente no aspecto de uma pequena ou média empresa, a gente sabe que a questão de ter alguém olhando para esses ambientes é ainda mais reduzido. Então, quanto mais a ferramenta ter autonomia de executar um processo de análise, um processo de remediação dentro do nosso ambiente, melhor a gente vai conseguir tomar as ações, entender qual é a maturidade do meu ambiente em relação a uma possível ameaça, certo? E aqui a gente tem uma visão aqui de como que funciona essa fila aqui da parte de investigação e remediação automatizada. Então aqui a gente pode ver que, aqui é o portal, lógico que está numa imagem, mas é o portal de gerenciamento ali do Defender for Endpoint, o Defender for Business, onde ele mostra todos os processos de investigação que a ferramenta veio executando durante um período X ali, e ela te mostra, ó, aqui eu tenho um contexto de um malware que foi detectado, teve uma ação de remediação em cima desse malware, a engrenagem que teve a origem da detecção aqui foi o antivírus, e as entidades envolvidas dentro desse processo de investigação são esses dispositivos ou esses usuários. A ferramenta ela mostra a data de início, a duração, e aqui, como já foi remediado, você pode ter todo o histórico de visão, todo o escopo daquela investigação, mas não tem nenhuma ação pendente. Aqui a gente pode ver que tem um item que foi parcialmente investigado, talvez tenha provavelmente tem aqui dentro da central de ações algum item que depende de uma ação do administrador para que a ferramenta possa concluir o processo de remediação, tá? Mas aqui é uma visão legal que a gente pode ter em cima dessa fila de investigação, que é o processo de investigação e remediação automatizada. E aqui ele tem uma imagem que mostra quando o agente ele acaba entrando dentro de um daqueles itens que está ali naquela fila. Então a gente pode ver qual foi o alerta que foi recebido, a gente pode ver quais são os alertas que estão envolvidos nesse processo de investigação. Então, ele correlacionou 4 alertas aqui para conseguir chegar para entender que era necessário iniciar esse processo de investigação. Ele teve uma evidência aqui, então um item foi identificado dentro de todos esses itens que foram analisados pela ferramenta de forma automatizada, e esse processo de validação foi executado somente nesse dispositivo. Mas que, se a ferramenta identificasse qualquer tipo de outro dispositivo dentro do ambiente que passasse por esse mesmo contexto de ter esse arquivo, talvez que foi remediado no sistema de arquivos de um outro dispositivo, ele com certeza seria associado a esse processo de investigação e remediação. Então é legal aqui que você tem total visão de tudo que a ferramenta analisou, quais foram as evidências em cima dessa análise, o que ela de fato teve uma ação de remediação ou não, certo? Pessoal, e aqui a gente pode ver que são soluções sofisticadas que já trabalham numa linha focada em pequenas e médias empresas. Então, aqui é um recurso que não é focado somente no aspecto de um sistema operacional Microsoft, tá? Então, a ferramenta ela tem compatibilidade com macOS, iOS, Android. Aqui, apesar de não estar sendo apresentado diretamente nesse documento, mas Linux também entra no aspecto de proteção desse recurso. Aqui na linha de SMB, a gente também tem SKUs específicas para servidores. Então,
poxa, se você se encaixa num perfil de empresa que tem essas características de uma pequena ou média empresa, você pode proteger até 50 servidores dentro desse modelo de proteção avançada do Defender for Business. Então, é o Defender for Business for Server aqui, certo? Então, a gente pode ver que é uma ferramenta que, poxa, você vai ter tudo isso dentro de um único portal de gerenciamento, você vai ter total visibilidade dentro do seu ambiente para que você possa proteger tanto o aspecto de produtividade com o Defender for Office, que também faz parte desse mesmo portal de gerenciamento, quanto com o Defender for Business aqui, trabalhando no aspecto de dispositivos finais e de dispositivos móveis, ou melhor, de servidores, né, e dispositivos móveis. E aqui, só para a gente entender mais uma vez, pessoal, a linha do Microsoft 365 Business Premium, além de ter o Entra ID, além de ter o Intune, o Information Protection, ele já tem todas essas capacidades que eu mencionei anteriormente. Então, aqui é um perfil de licenciamento que ele se encaixa em clientes que têm até 300 usuários, tá? Então, a gente pode analisar se o perfil do seu ambiente se encaixa nesse modelo de contrato e nos requisitos para ter esse tipo de recurso. Mas se, poxa, o Business Premium não é, eu entendo que é muita coisa ali, talvez para o meu nível de maturidade, para o investimento que eu tenho hoje. Pessoal, existem SKUs focadas somente no Defender for Office, focadas somente no Defender for Business ou no Defender for Business for Server, que compartilha ali da mesma engrenagem do Defender for Business. Então, pode ficar à vontade para conectar o seu gerente de contas, conectar aqui com a gente, entender se esse modelo de licenciamento faz sentido ou não, tá? E o porquê que a gente fala tudo isso, pessoal, antes até de entrar num aspecto de inteligência artificial? Porque a gente vê que hoje muitas das organizações estão totalmente extasiadas aí com a chegada do Copilot, Security Copilot, 365 Copilot, mas, pessoal, se a gente não tiver essa base bem estruturada aqui dentro de qualquer organização, a gente não consegue chegar até um bom uso de uma estrutura de um Copilot. Por quê? Porque a engrenagem de um Security Copilot que a gente tem aí, a previsão para os próximos meses já ser lançado, a gente não consegue atender ao que a ferramenta oferece se a gente não tiver isso aqui bem estruturado. Então, uma ferramenta como o Security Copilot ou ferramentas de inteligência artificial que são aplicadas nesse modelo de produtividade ou segurança, ela vai usar de todos esses mecanismos aqui para conseguir executar uma ação dentro do seu ambiente ou para ter informações o suficiente para conseguir te trazer uma recomendação específica, para te trazer um entendimento de uma vulnerabilidade, para que você consiga conectar uma informação focada na identidade com a sua estrutura de EDR, entender como que isso pode trazer uma maturidade mais adequada. Poxa, eu consigo trabalhar com acesso condicional, mas se eu conseguisse conectar todos os meus alertas aqui da minha linha do EDR à minha estrutura de identidade, trazer como um fator de autenticação uma análise de risco, por exemplo, ou algo nesse aspecto. Então, é importante que a gente tenha isso aqui bem estabelecido, principalmente também na questão do que cada pessoa tem de acesso dentro do seu ambiente ou não. Então, olhando para a proteção de informações. Poxa, e essa é a base já está bem estruturada dentro do ambiente de vocês, então é importante a gente ter um olhar para essas capacidades do que o Business Premium oferece, ou que o Microsoft 365 oferece, para que uma ferramenta como o Security Copilot tenha total insumo para tomar ações dentro do ambiente de vocês, certo? E aí, até trazendo um pouco da ideia e de informações que a gente já tem acesso em relação à estrutura do Security Copilot, a gente ainda não tem uma visão de fato de como que vai ser aplicado o licenciamento dessa solução, mas a gente sabe que vai ser uma solução que vai vir para, como eu falei, complementar uma base que a gente já tenha com a estrutura do Defender, com uma estrutura de SOC ali através do CIEM, do SOAR com o Sentinel, e ela vai vir ali para complementar todo esse ecossistema. Então, se hoje você tem o interesse em ter um recurso como Security Copilot ou o próprio 365 Copilot, é importante que a gente tenha uma base bem estruturada para atender essa ferramenta de uma forma mais adequada, certo? Aqui a gente tem uma ideia também de que, poxa, o Security Copilot ou Copilot, ele vai vir com o entendimento de resolver todos os meus problemas e eu não vou precisar tomar mais nenhuma ação dentro do meu ambiente. Em partes, o entendimento está certo, mas não é que ele vai resolver todos os seus problemas ou que você não vai poder
não vai ter mais nenhuma ação ali dentro do seu ambiente. Não, ele vai vir com um aspecto de te ajudar a otimizar em relação a tempo, a forma como você vê o seu ambiente, a forma como você acessa as informações, a forma como você posiciona todos os seus mecanismos de segurança, como o Defender, como o Sentinel, como a camada de identidade, dispositivos e dados, como você aplica esse tipo de configuração dentro do ambiente de vocês, como você consulta essas informações que são gerenciadas, que são criadas através desses mecanismos dentro do ambiente de vocês. Então ele vai vir com a ideia de copiloto mesmo, como o próprio nome já diz, para complementar um gerenciamento que a gente já tenha dentro do nosso ambiente. E é uma ferramenta que ela não vai trabalhar sozinha, ela vai ter a dependência ali de outros recursos, de outras engrenagens focadas, seja num pilar de identidade, de dispositivo, de produtividade e colaboração, ou até mesmo da linha de proteção de informações. E aí a gente pode estender também para o aspecto de uma infraestrutura. Então, dentro da família do Defender for Cloud, que é focado na família do Defender ali da estrutura do Azure, a gente tem um Defender for banco de dados, um Defender focado em rede, IoT, servidores, tudo isso hoje, containers, tudo isso já faz parte do ecossistema Microsoft e que com certeza uma ferramenta como Security Copilot vai usar desses mecanismos para conseguir te trazer e otimizar aí um gerenciamento mais adequado dentro do ambiente, certo? E aqui, no mesmo modelo que a gente tem do Copilot 365, é uma ferramenta que ela vai usar um modelo de linguagem simplificada, então ela vai permitir que a gente consiga posicionar de uma forma mais simples o que a gente precisa dentro desses mecanismos já apontados para que a gente consiga, que essa estrutura faça uma tradução ou traga um entendimento para esses mecanismos a nível da inteligência artificial e a nível da tecnologia. Então é uma forma da gente ter uma experiência mais integrada. Poxa, eu sei o que eu preciso para dentro do meu ambiente, mas talvez eu não tenha informações completas para executar esse tipo de proteção dentro do meu ambiente, ou eu não sei de fato como eu preciso aplicar essa configuração dentro do meu ambiente. Então, você usar a estrutura do Microsoft Security Copilot para fazer consultas avançadas baseado nas informações geradas pelos mecanismos já mencionados, como o Defender, como a estrutura de identidade, dispositivos e dados, mas que eu também consiga fazer uma avaliação e um entendimento em cima do meu contexto, do meu ambiente. Então, o Security Copilot ele vai estar analisando a sua estrutura do seu ambiente, do que já está aplicado, do que pode ser aplicado, do que talvez possa ser aplicado através do licenciamento que você possui. Então, como eu falei, o Security Copilot ele vai usar dos mecanismos do Entra ID, do Purview, do Defender, do próprio Office 365 para te trazer uma maturidade ainda mais, para que você possa aplicar um conceito de XDR dentro do seu ambiente de uma forma mais robusta, mais refinada, para que você possa entender como você consiga aplicar um conceito de Zero Trust baseado nas soluções que você possui e um entendimento totalmente dentro do contexto do seu ambiente, exclusivo para o seu ambiente. Então, com certeza, quando a gente tiver novidades em relação ao modelo de licenciamento, a disponibilidade dessa ferramenta, a gente vai trazer aqui novos conteúdos, mas a ideia que a gente gostaria de trazer hoje é que, se você hoje tem um interesse em usar uma estrutura como o Security Copilot, é importante você estar olhando para a sua base, olhando para o que você tem de identidade, de acesso às suas pastas e arquivos, seja no SharePoint, no OneDrive ou até mesmo no modelo on-premise, do que você tem de identidade, dispositivos, do que você tem de um EDR, de uma plataforma de XDR, para que, quando essa ferramenta estiver disponível, que você possa usar desses mecanismos aí para ser executado em toda a sua organização, certo? Então, hoje foi um modelo interessante, foi um olhar aí de braços do que a Microsoft consegue oferecer em relação à segurança avançada para a linha de SMB. E, pessoal, pode ficar à vontade para conectar aí com o gerente de contas de vocês, ou através aqui do e-mail de Modern Work, vocês nos procurarem para que a gente possa entender, poxa, eu tenho uma solução aqui que hoje está em um outro fabricante, ela atende da mesma forma aqui com o Defender for Business, qual a questão do custo, faz sentido ou não, o que o Business Premium me oferece que talvez eu possa trazer para dentro de um contexto Microsoft, o que eu tenho de forma segmentada em outros fabricantes. Pessoal, isso é interessante pensando num aspecto de diversos contratos que vocês possam ter em outros fabricantes, portais de gerenciamento, interoperabilidade dessas soluções. Então, como que essas soluções hoje são conectadas dentro do ambiente de vocês? Você tem um portal de gerenciamento para cada solução?
hoje a gente consegue entender um modelo aqui de fazer mais com menos, com a linha do Microsoft 365, para que você possa ter essa facilidade, tanto no modelo de licenciamento, tanto no modelo de contrato, trazendo soluções de segurança avançada para uma linha de pequenas e médias empresas e que você consiga fazer esse gerenciamento dentro de um portal único do próprio portal de administração do 365, certo? Então, mais uma vez, obrigado aí pela sessão de hoje. A ideia que a gente gostaria de passar na sessão de hoje era essa. A gente está à total disposição para entender o contexto e entender se a ferramenta é aderente ao perfil de organização de vocês. Então, por favor, nos procurem e até a próxima.